Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Prof. Camila Sá. Se você não me conhece, se você me conhece, bem-vindo aqui de volta. Esse vídeo de hoje não é um vídeo técnico de um assunto técnico ou correção de prova de exercício. Ele é um vídeo de orientação pedagógica. Então, o que eu venho pensando muito assim, o que faz com que determinados alunos consigam entender algumas coisas de uma maneira mais fácil, por exemplo, quando fazem uma aula minha de algum assunto. Eu escuto muito dos alunos quando a gente estuda débito e crédito. Nossa, eu estudei isso tanto tempo e não entendia. Ou faz 2 anos que eu estou na faculdade e agora parece que abriu assim um mundo na minha frente. Eu tenho pensado muito nisso. O que acontece, né? Por que esse fenômeno acontece com os meus alunos? E eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão que eu cheguei é a seguinte: eu explico as coisas na contabilidade numa ordem diferente da maior parte dos professores, numa ordem diferente da que a maioria dos professores de concurso trabalha, numa ordem diferente da que a maioria dos professores da graduação trabalha, numa ordem diferente do que vem no edital e por aí vai. Então, eu tento sempre olhar para uma estrutura lógica. Nem tudo na contabilidade está conectado uma coisa na outra, né? Então, eu não tenho uma linha que vai do começo ao fim, mas durante um pedaço a gente tem. Então, esse vídeo aqui hoje é para te sugerir qual é a ordem dos assuntos que você vai estudar se você está começando a contabilidade ou se você está enroscando em algum lugar. Eu vou só falar disso aqui, mas eu vou deixar escrito aí nos comentários, tá? Qual é a ordem que faz sentido para mim? Primeiro, CPC 00, estrutura conceitual básica. O que é isso? É a fundação. Se você entende de engenharia, se você já construiu uma casa, é a fundação. Você vai preparar o terreno, você vai estudar os princípios contábeis, as regras sobre as quais você vai subir o seu conhecimento na contabilidade. Então, não começa de outro lugar. E aí, quando eu falo CPC 00, não é para você pegar o CPC sem saber nada de contabilidade, ficar lendo e chorando e sofrendo porque aquilo é chato demais. Não é isso. É estudar de alguma maneira que você tenha alguém para traduzir para você ou que você consiga entender o significado daquelas coisas que estão ali. Tem vídeo meu, tem vídeo de um monte de gente aí explicando os princípios contábeis, tá bom? Aí, você passou dos princípios contábeis, beleza, você já pode entrar no mundo do contabilês. Para você entrar no mundo do contabilês, aí nós estamos subindo os primeiros pilares, nós estamos fazendo a estrutura dessa construção que a gente quer, que é o conhecimento contábil. Qual é o passo a passo do que a gente vai fazer? Primeiro, equação patrimonial. Esquece de ficar estudando livros contábeis, que o pessoal estuda? Fórmula de lançamento, plano de contas, esquece. Isso aí você pode estudar depois que as coisas já fizerem sentido para você. Nós estamos fazendo a base, a fundação e a estrutura. Então, você vai sair do CPC 00 e você vai estudar a equação patrimonial, ativo igual passivo mais PL. Você vai entender o que isso significa. Para você entender isso, você vai ter que entender o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, juntar com o que você acabou de estudar de regime de competência, e assim você vai recheando aqueles princípios de uma coisa mais palpável. Terminou a equação patrimonial, você vai aprender débito e crédito. É aí que a Camila é diferente de todo mundo. Eu te ensino débito e crédito antes de falar de balanço, antes de falar de DRE, antes de falar das contas, porque o débito e crédito é a equação patrimonial escrita em contabilês. Se você aprender equação patrimonial, que é uma matemática básica, você vai entender o débito e crédito sem precisar ficar decorando, sem precisar ficar sofrendo para entender por que o débito aumenta o ativo e por aí vai. Então, aí você vai para o débito e crédito. Venceu o débito e crédito, entendeu a lógica desse negócio? Aí sim,
Aí nós vamos para um terceiro passo. Terceiro passo é olhar de longe e ter uma visão macro, uma visão do todo. Você precisa dar uma pensada no que vai se transformar aquele monte de lançamento de débito e crédito, sem se preocupar com CPCs, sem se preocupar com a minúcia, com o plano de conta, com a operação X. Não, você vai entender o que é um balanço, que tipo de informação ele te traz, o que é uma DRE, o que é uma DVA, o que é uma DMPL, o que é uma demonstração de fluxo de caixa. Porque ao entender esse conjunto, você vai entender para onde você está indo. Você não está mais andando no escuro. E nós ainda estamos construindo a estrutura. Beleza, olhei para a estrutura como um todo. E a partir do momento que você aprendeu a debitar e creditar, você vai debitar e creditar a vida inteira o máximo que você puder. Até que isso faça sentido, até que fique tranquilo, até que você pense no débito e crédito. Isso vai acontecer com qualquer pessoa, pode acreditar em mim, basta que você treine, tá? Aí, então, eu fiz essa noção geral. Fiz essa noção geral, preciso começar a fazer lançamento. Aí, eu, normalmente, nas minhas aulas, trabalho com casos práticos, para começar a exercitar o lançamento. E, ao fazer esses lançamentos de operações, a gente vai criando um planinho de contas mental, né? As primeiras contas, a gente vai colocando nome com significado naquilo que a gente está fazendo. E aí tem uma coisa muito importante. Quando eu fizer a contabilização, eu vou usar essa contabilização para fazer o quê? Para apurar resultado, para encerrar resultado, para preparar o balanço e a DRE. Aí chegou a hora de estudar balanço e DRE. Aí eu vou pegar a Lei 6.404, aí eu vou entender o que tem em cada grupo do balanço, aí eu vou entender o que é circulante, não circulante, cada um daqueles grupos que existem, aí eu vou para a DRE, vou pegar o artigo 187, vou entender e vou decorar aqueles subtotais, tudo que vai em cada daqueles grupinhos, cada linha, como é que eu chego no lucro líquido, tal, beleza. Aí eu começo a aprofundar. Aí eu já tenho a estrutura, vamos soltar as vigas aí, tá? Não sou engenheira, não sei se eu tô falando certo a ordem da coisa, mas enfim, eu tenho o pilar, vou colocar a viga em cima dele. O que eu vou começar a estudar? Aí eu vou começar a fatiar aquele balanço. Aí eu vou estudar vendas, eu vou estudar o estoque, eu vou estudar imobilizado, eu vou estudar intangível, eu vou estudar impairment, eu vou estudar empréstimos, eu vou estudar e por aí vai. Vou estudando cada bloquinho daquele que compõe o ativo e o passivo. Por consequência, eu acabo estudando também as contas de resultado e vou melhorando a minha informação sobre tudo isso. Beleza, concluir balanço e DRE e esse detalhamento dos grupos. Já tenho repertório para pensar em DMPL. DMPL, eu começo por onde? Começo estudando patrimônio líquido. Vou pegar a Lei 6.404, do artigo 189 até o 205, e vou ler como se não houvesse amanhã. E vou pedir ajuda para alguém que pode me explicar aquele negócio. Vou entender o que é reserva, como é que distribui lucro, como que faz capital social, o que acontece com as ações em tesouraria. Se eu entender isso, se eu souber como funciona uma DRE, eu consigo entender como funciona uma DMPL. E aí eu já vou estudar a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Estudei demonstração de mutação do patrimônio líquido, poxa vida, eu tenho informação para estudar investimentos. E agora acabaram as vigas. Agora eu vou começar a ramificar. Vou levantar parede, vou botar janela, porta, vou decorar. O que eu vou fazer? Vou estudar investimento. Aí, quando eu estiver estudando investimento, eu vou estudar método da equivalência patrimonial, coligada, controlada, mais-valia, menos-valia, ágio, ganho por compra vantajosa. Vou ramificar até acabar esse negócio, beleza? Terminei de estudar investimentos. Falta ainda eu falar de DVA e demonstração dos fluxos de caixa. Só dá para falar de DVA e demonstração de fluxo de caixa depois que eu tiver mastigado tudo que tem dentro do balanço patrimonial. Se eu não sei fazer MAP,
Se eu não sei contabilizar a depreciação, se eu não sei o que é impairment, não tem nada para eu fazer no fluxo de caixa. Eu não vou entender, eu vou ter mais uma coisa para decorar, e ninguém quer decorar nada, ninguém tem mais HD disponível para decorar nada. Vamos fazer com significado. Então, primeiro os grupos, detalho, ramifico bem esses grupos, aí eu vou para a DVA. E aí a DVA vira moleza, melzinho na chupeta. A DFC nunca vai ser melzinho na chupeta se você quiser entendê-la de fato, mas ela vai fazer sentido para você. Se você trabalhar, você vai entender tranquilamente, vai conseguir fazer. Cumprir todas as demonstrações contábeis. Agora eu vou para os extras. Que extras? Eu vou estudar ajuste a valor presente, eu vou estudar conversão de balanço, ajustes de conversão, eu vou detalhar a história das debêntures, dos custos de empréstimos. Já passei por arrendamento mercantil quando eu estava lá falando do imobilizado, mas aí eu posso falar de partes beneficiárias, de benefícios a empregados, dependendo do meu objetivo, do tanto que eu preciso desses detalhes, se eu estou estudando para um concurso, do que o edital está me apresentando, mas aí eu tenho a base, gente. A casa está de pé. A casa está de pé. Se eu vou botar a janela de madeira ou de ferro, se eu vou botar 2 folhas ou 4 folhas, não muda nada, é só estudar. Só que aí é só estudar aquilo que eu já entendi, aquilo que já faz sentido para mim, aquilo cuja estrutura já está boa, entendeu? E aí, no finalzão de tudo, você vai estudar custos. Porque custos é a parte mais fácil de todas. Custos é muito lógico. De contabilidade, o que você precisa ter de conhecimento prévio para estudar custos? Estoque. Se você chegou até o estoque, você sabe débito e crédito, você sabe contabilizar, você sabe fazer conta de resultado e você sabe vender estoque, você vai entender custos. Basta também que alguém te explique isso de uma maneira lógica. Só que o conteúdo é muito menor, é muito mais racional do ponto de vista daquilo que a gente está habituado a fazer. Custos, a gente fala de produção, de indústria, de uma coisa que é palpável, que é imaginável, então você deixa custos por último. E aí, gente, você cumpriu o programa todo de contabilidade, que serve para exame de suficiência, para concurso público, para faculdade, para trabalho, para o que você precisar. Mas sempre com significado e sem jamais pular as etapas de que você precisa quando você estiver fazendo sua fundação e sua estrutura. Fechado? Precisando de ajuda, estou sempre aqui. Tem uma playlist aí chamada Contabilidade de 0 a 10, que tem uma boa parte desses conteúdos disponíveis para vocês assistirem, já organizada mais ou menos nessa ordem. Mas isso não significa que você não possa encaixar os conteúdos que você tem, os seus materiais, ou mesmo outros vídeos meus que sejam mais aprofundados sobre isso. O importante é que você tome pé e que você seja dono dessa sua caminhada. Você tem uma caminhada, um passo cada dia. Não dá para você ir no final sem passar pelo meio. Não inventa de atropelar as coisas e por último na vida, não siga a ordem do edital, que a ordem do edital não tem absolutamente nada a ver com uma ordem pedagógica. Beleza? Até a próxima, gente!